Eram 3 da manhã quando João acordou. A casa estava mergulhada num silêncio profundo, daquele tipo que só se encontra no coração isolado do campo, a quilômetros da estrada principal mais próxima. Ele e a esposa, Ana, tinham comprado aquela velha casa de fazenda há alguns meses, um refúgio para escapar do barulho incessante da cidade. Mas naquela noite, o silêncio parecia pesado, quase sufocante. João sentou-se na cama, o coração a martelar contra as costelas sem razão aparente. O ar estava gelado e a única luz era a da lua pálida que se infiltrava pelas frestas das cortinas pesadas, desenhando padrões fantasmagóricos no chão de madeira. Ele olhou para o lado. O lugar de Ana na cama estava vazio, o lençol frio ao toque. Ah, claro. Ela tinha ido visitar a mãe doente na cidade vizinha. Voltaria em 2 dias. Ele estava completamente sozinho. Foi então que ouviu um sussurro suave, quase inaudível, mas inconfundível. João vinha de algum lugar dentro da casa. Ele congelou. A sua mente lógica tentou imediatamente encontrar uma explicação. O vento a assobiar por uma fresta na janela? Um cano velho a ranger? A casa era antiga, cheia de ruídos estranhos com os quais ele ainda se estava a habituar. Mas não, aquilo não era um ruído. Tinha sido o seu nome. Ele aguçou os ouvidos, prendendo a respiração. O silêncio voltou a instalar-se, mais denso do que antes. Talvez tivesse sido um sonho. Sim, era isso. Um resquício de um pesadelo que se dissipava. Ele deitou-se novamente, puxando os cobertores até o queixo, tentando ignorar a sensação de que estava a ser observado. Fechou os olhos com força, ordenando ao seu corpo que relaxasse, que voltasse a dormir. João, desta vez, foi mais claro, mais próximo. Parecia vir do corredor, mesmo à porta do quarto. Não era a voz de Ana. Era uma voz feminina, mas desconhecida, melódica e ao mesmo tempo arrepiante. O seu sangue gelou. Já não havia como negar. Alguém estava na casa. Lentamente, sem fazer o mínimo ruído, ele escorregou para fora da cama. A adrenalina percorria-lhe o corpo, afiando todos os seus sentidos. O chão de madeira rangeu sob os seus pés descalços, e ele amaldiçoou-se em silêncio. O coração batia-lhe tão alto que ele tinha a certeza de que quem quer que estivesse lá fora o podia ouvir. Pé ante pé, ele aproximou-se da porta do quarto. A sua mão tremia enquanto agarrava o puxador de latão frio. Ele parou, a orelha colada à madeira, a escutar. Nada. Apenas o zumbido do seu próprio pânico. Com um movimento lento e calculado, ele rodou o puxador e abriu a porta uma pequena fresta. O corredor estava escuro, um longo túnel de sombras que levava à sala de estar e à cozinha. A luz da lua que entrava pela janela da sala de estar mal iluminava o caminho. Não havia ninguém. Ele sentiu uma onda de alívio misturada com uma confusão crescente. Estaria a enlouquecer? A solidão e o silêncio estavam a pregar-lhe partidas? Ele deu um passo para o corredor, o olhar a percorrer cada canto escuro. Foi quando reparou na porta do sótão, no fim do corredor. Geralmente estava sempre fechada, trancada com um ferrolho pesado. Agora estava entreaberta, uma fresta escura que parecia um convite para o abismo. Ele nunca subia lá. Ana dizia que o lugar lhe dava arrepios. Era apenas um depósito de tralha velha deixada pelos antigos proprietários. Ele caminhou lentamente na sua direção. Cada passo, uma batalha contra o instinto que gritava para ele voltar para o quarto, trancar a porta e esperar pelo amanhecer. Mas a curiosidade, essa força terrível e humana, era mais forte. Quem teria aberto a porta? João, sobe. A voz veio de cima, do sótão. Era um convite suave, quase sedutor. O medo transformou-se em terror puro. Isto não era um ladrão. Não era um animal, era outra coisa. Ele ficou paralisado em frente à escada que levava à escuridão.
O seu corpo gritava para fugir, mas a sua mente estava presa, hipnotizada por aquele chamado. Ele precisava de saber, precisava de entender. Se vocês estão tão tensos quanto eu, façam uma pequena pausa no suspense. Deixem um like neste vídeo para me ajudar a saber que gostam deste tipo de história. E se ainda não o fizeram, inscrevam-se no canal e ativem o sininho. Assim, não perdem a continuação. Acreditem, vocês vão querer saber o que acontece a seguir. Prontos? Vamos voltar para o corredor escuro. Com o coração na boca, João começou a subir a escada rangente do sótão. Cada degrau parecia protestar sob o seu peso, o som a ecoar pela casa silenciosa. O ar tornou-se mais frio, carregado com o cheiro a pó e a madeira velha. Ao chegar ao topo, ele hesitou. A escuridão lá dentro era total, impenetrável. Ele estendeu a mão, procurando o interruptor da luz que ele sabia estar algures na parede. Os seus dedos tocaram em teias de aranha e depois em algo frio e metálico. Era o interruptor. Ele pressionou-o. Nada. A lâmpada devia estar fundida. Ele engoliu em seco. "Olá?" chamou ele, a sua própria voz a soar fraca e trêmula. "Há alguém aí?" A única resposta foi o silêncio. Um silêncio que parecia observar, à espera. Ele sacou o telemóvel do bolso do pijama, o seu único elo com o mundo racional, e ligou a lanterna. O feixe de luz cortou a escuridão, revelando um espaço muito maior do que ele imaginava. O sótão estava apinhado de móveis antigos, cobertos com lençóis brancos, parecendo uma assembleia de fantasmas. Caixas de cartão empilhadas até ao teto, um velho manequim de costura sem cabeça num canto, e no centro do sótão, algo que não deveria estar ali. Não, era um baú de madeira escura, ornamentado com entalhes complexos e um fecho de latão enferrujado. Não pertencia aos antigos proprietários. Ele teria reparado nele antes. Parecia antigo, muito antigo, e estava ligeiramente aberto. "João!" A voz estava agora mesmo ao seu lado, um sussurro gelado no seu ouvido. Ele deu um salto para trás, o telemóvel quase a cair-lhe da mão. Ele girou a luz em todas as direções. Não havia ninguém. Ele estava sozinho. Completamente sozinho, com os fantasmas de lençóis e o baú misterioso. O seu olhar voltou-se para o baú. O chamado vinha de lá? Era impossível, mas naquela noite as leis da razão pareciam ter sido suspensas. Tremendo, ele aproximou-se. O feixe de luz do telemóvel iluminou o interior através da fresta. Ele viu tecidos, talvez vestidos antigos, e algo mais, algo que brilhava debilmente. Com a mão a hesitar, ele empurrou a tampa pesada. Ela abriu-se com um gemido longo e agudo. Dentro, por cima de um monte de vestidos de renda amarelados, estava um pequeno diário de couro com as páginas gastas. E ao lado dele, uma única fotografia a preto e branco. Ele pegou na fotografia. A luz do telemóvel iluminou a imagem. Era uma mulher, jovem, com um sorriso triste e olhos escuros e profundos que pareciam fitá-lo diretamente. Ela estava em pé em frente àquela mesma casa. A casa dele. E então ele viu a data escrita à caneta na parte de trás da fotografia, com uma caligrafia elegante. Uma data de quase 100 anos atrás. Ele abriu o diário. A primeira página tinha apenas um nome e uma frase. Diário de Elara. Que ninguém jamais ouça o meu chamado. Ele folheou as páginas, a sua mente a girar. Eram relatos de uma solidão avassaladora, de um amor perdido e de uma tristeza tão profunda que parecia manchar a própria tinta. Foi na última página que ele encontrou. A caligrafia estava apressada, quase ilegível, as palavras manchadas por aquilo que pareciam ser lágrimas secas. Ele prometeu voltar, mas nunca o fez. Deixo aqui a minha voz, presa nestas paredes, para que o meu nome nunca seja esquecido. Vou chamá-lo para sempre, até que a sua alma encontre o caminho de volta para mim. O meu querido João.
Um arrepio percorreu a sua espinha, um terror diferente de tudo o que já sentira.